Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje quinta-feira, dia 27 de fevereiro, e o Flamengo é o quê? Campeão, novamente, 3 taças em 10 dias, é uma máquina de vencer esse time do Flamengo. Vamos falar sobre mais essa conquista, que acabou servindo como um ensaio geral para a estreia na Libertadores da América. Já, falta pouco para a estreia na Libertadores, o Flamengo em busca do tricampeonato na Liberta. Vamos falar também sobre a classificação suada do Fluminense na Copa do Brasil e muito mais no Giro de Notícias de hoje. Rapaziada, que é esse time do Flamengo? É impressionante. Eu vejo alguns botafoguenses, vascaínos, tricolores, falando que é puxar saquismo, mas na moral, quem gosta de futebol tem que reverenciar esse time do Flamengo. É impressionante, é disparado o melhor time da América do Sul. É um time que realmente, se não coloca medo nos adversários, quem está diante desse rubro-negro sabe que para ganhar, meu amigo, vai ter que contar com a ajuda divina, porque se for mesmo na bola, meu parceiro, é quase impossível de vencer esse time. O Flamengo entrou em campo precisando vencer, assim como o Del Valle, já que não há o gol qualificado, né, na Recopa Sul-Americana, então o empate de 2-2 em Quito não mudava nada. O Flamengo precisava vencer, assim como o time equatoriano. E o time equatoriano é muito bem treinado, é um time que não tem a mesma estrutura financeira do Flamengo e, consequentemente, o elenco não é tão bom do ponto de vista técnico, mas é muito bem treinado, segue à risca a sua proposta de jogo e começou até apertando o Flamengo em alguns lances, mas, evidentemente, o time do Jorge Jesus é um time cascudo, malandro, está muito acostumado a jogar finais e não fica pilhado, não fica nervoso. Então, aos pouquinhos, foi percebendo uma característica que, para a galera que acompanha mais o futebol do Rio, vai se lembrar. O Fluminense do Fernando Diniz, de 2019, tinha essa característica de tocar a bola desde a sua zaga, junto com o goleiro e os seus jogadores de defesa. Isso, evidentemente, quando funciona é muito bom, porque você mantém a posse de bola, não entrega gratuitamente a bola para o adversário. Mas oferece um risco, porque você está muito perto da sua área. E como o Flamengo marca fazendo uma pressão danada, com uma linha de ataque bem adiantada, é uma questão de tempo para surgirem as falhas da zaga adversária. E aí isso naturalmente foi deixando o Del Valle pilhado e numa vacilada eles acabaram entregando o ouro para o Gabigol, que a gente sabe que não vacila, né? 6 jogos, 6 gols na temporada de 2020. A partir daí o jogo parecia que ia ser fácil para o Flamengo, até que o William Arão acabou expulso. Ele não foi malandro, entrou com o pé alto no jogador equatoriano, foi corretamente expulso. E a partir daí, evidentemente, o Flamengo tomou um susto, né? 20 e poucos minutos do primeiro tempo, a partida toda pela frente, tudo bem que vencia por 1-0, jogava em casa com um apoio sensacional de 70 mil torcedores, mas ainda assim a coisa poderia ficar complicada. O Flamengo ficou meio atordoado e começou a cadenciar, controlar o jogo, mas ainda no primeiro tempo podia ter ampliado, com um bolão que o Everton Ribeiro meteu para o Gabigol. No segundo tempo, o Jorge Jesus conseguiu ajustar as coisas. Ainda na primeira etapa, logo depois dessa expulsão, ele botou o Thiago Maia no lugar do Pedro, teve que sacrificar o Pedro, mas o Thiago entrou bem. E o Gerson, né, cara, falar o que desse jogador? Ele foi crescendo, mesmo com 10 jogadores em campo. No segundo tempo parecia que eram 11 contra 11. Tamanha entrega e intensidade desse time do Flamengo. O Rafinha, não tem o que falar, é um monstro. Gabigol jogou demais, o Gerson jogou demais. O próprio Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que não fizeram partidas brilhantes, foram muito bem. Felipe Luiz jogou muita bola. Diego Alves foi fundamental, fez pelo menos 2 defesas muito importantes. E dessa forma, o Flamengo construiu mais um título na temporada de 2020. E aí, tem gente que acha que
vai ficar por aí, que também não é isso tudo, o Flamengo não vai ganhar tudo, que é impossível. Não é não, galera. É bem possível que o Flamengo vença tudo que disputar na temporada de 2020, mas para isso é preciso manter essa mentalidade vencedora, muita concentração, precisa também de uma boa dose de sorte, porque futebol não é uma ciência exata, se começa a machucar um monte de gente, as coisas começam a dar errado, aí complica, né? Mas não vamos pensar nessa possibilidade. O que acontece é que agora, em março, no dia 4 de março, começa a caminhada do Flamengo em busca do bicampeonato consecutivo da Libertadores, o tricampeonato nessa competição, a competição mais importante aqui do continente sul-americano. O Flamengo vai estrear fora de casa contra o Júnior Barranquilla. Aliás, está definido o grupo do Flamengo. O Barcelona de Guayaquil meteu 4-0 no Cerro Porteño fora de casa, já havia vencido no Equador por 1-0, no agregado 5-0 e fechou o grupo. O Flamengo vai enfrentar 2 equatorianos, além do próprio Independiente del Valle, que o Flamengo já conhece bem, tem ainda o Barcelona de Guayaquil e o Júnior Barranquilla. Nenhuma dessas equipes venceu a Libertadores da América. O Barcelona já foi a 2 finais, mas perdeu nas 2 ocasiões, em 90 e em 98. O Del Valle sequer chegou à final, mas é o atual campeão da Sul-Americana, deu para ver que é um time que não é carne assada, muito pelo contrário, e o Júnior Barranquilla tem um pouco menos de tradição. O Flamengo estreia justamente contra o Júnior fora de casa, tô aqui com a tabela, depois no dia 11 enfrenta o Barcelona no Maracanã, estreia do Flamengo na Libertadores de 2020 no Maraca. No dia 19 pega o Independiente lá, jogo em Quito novamente. 7 de abril, Barcelona também lá no Equador. E aí os 2 últimos jogos no Rio de Janeiro. 22 de abril contra o Independiente no Maraca e no dia 6 de maio contra o Júnior Barranquilla no Maraca. Lembrando que com essa expulsão do Ilharão, ele não enfrenta o Júnior Barranquilla na estreia do Flamengo na Libertadores desse ano. Abriu brecha para o Thiago Maia. Na estreia do Thiago ele não foi tão bem. Gostei da atuação dele, foi seguro contra o Independiente del Valle nessa quarta-feira. Evidentemente vão surgir oportunidades para todo mundo ao longo do ano e quem aproveitar melhor, é evidente, vai ter mais chances de jogar. Mas é isso, Flamengo agora dá uma respirada, precisa ter um pouco de tranquilidade também, porque a maratona é muito intensa, precisa resolver urgentemente a questão do lateral direito. Rafinha é um jogador veteranaço, aliás, talvez seja hoje um dos melhores laterais direitos em atividade, né? Brasileiro, pelo menos. É bom o Tite repensar essa situação de não dar espaço para o Rafinha, porque ele está voando. E é um jogador de uma intensidade muito grande. Mas é claro, ele precisa de um substituto. Se o Flamengo e o Jorge Jesus não confiam nem no João Lucas, nem no Mateuzinho, tem que trazer alguém. A gente sabe que há um esforço nesse sentido, mas tem que acelerar, porque não dá para o Rafinha jogar nessa batida que o calendário brasileiro exige. Bom, quem também jogou nessa quarta foi o Fluminense. O tricolor encarou o Motoclube do Maranhão, um time da Série D do Campeonato Brasileiro. E rapaziada, passou um perrengue. Eu não assisti a partida porque eu estava acompanhando o jogo do Flamengo, mas eu vi os melhores momentos, estava acompanhando simultaneamente o jogo. O Moto abriu o placar com 40 e poucos segundos de jogo, vacilo da zaga. O Nino, que reassumiu a titularidade, não acompanhou. Pouco depois, permitiu em nova mancada do Nino, e aí o Digão também já vacilou. Permitiu que o Moto ampliasse, 2-0. E aí, nessa altura, já se pensava, porra, o que vai acontecer? Será que o Fluminense, depois de ser eliminado para o La Calera na Sul-Americana, vai ser eliminado para o Motoclube na Copa do Brasil? O Fluminense conseguiu, muito no talento do Nenê, que é criticado por muita gente, conseguiu construir a virada. Ele sofreu um pênalti, foi lá, converteu, diminuiu, numa falta meteu um golaço e empatou. E aí a virada veio de um cruzamento dele, colocou a bola na cabeça do Nino, 3-2, e o Marcos Paulo, numa jogada individual, fechou o placar 4-2. Agora, muita coisa precisa ser repensada. O Fluminense começou o ano
dando indícios de que faria uma temporada mais segura. Se tem uma coisa que definitivamente não está funcionando é o meio de campo do Fluminense. Ficou pesado. O Henrique, aliás, e os torcedores cruzeirenses falam muito isso, né? Quando o Flu fechou com o Henrique, todo mundo, né? Eu vi muitos amigos cruzeirenses falando isso, já vai tarde, não sabe a besteira que está fazendo, é um ex-jogador em atividade. E realmente acompanhando o Henrique mais de perto, a gente nota que ele não tem mais ritmo. Parece que ele joga com a caneleira de 10 quilos em cada perna, ele não consegue acompanhar o ritmo da partida. Eu particularmente gosto mais do Hudson, que é um cara que tem mais chegada, se aproxima do ataque, compõe melhor ali, com o próprio Nenê eles começaram se entendendo muito bem e é um fato para ser pensado. Então é bom que o Odair deu uma avaliada nesse trabalho que está sendo feito, porque tem muita gente já querendo fritá-lo. Eu acho que é cedo, eu acho que não é assim que a gente deve proceder. É preciso dar tempo para que as coisas aconteçam, mas também não dá para ficar vacilando, sendo eliminado de competição após competição. Bom, galera, o vídeo já está muito grande, mas só para a gente não deixar de fazer o registro, na tarde dessa quinta-feira, o Benítez, Martín Benítez, que é do Independiente da Argentina, está chegando ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco. O André Mazzuco, diretor de futebol, já disse que agora é só uma formalidade, né, até ele ser anunciado. Um jogador que chega com muita expectativa junto ao torcedor vascaíno, que está carente, está precisando ver a coisa melhorar, a coisa andar. E importante, o Mazzuco confirmou que o Vasco tem interesse no Nicolas Oroz, jogador também ali, meio atacante, canhoto, pertence ao Racing, também da Argentina. É um jogador que eu já tive a oportunidade de ver em algumas oportunidades, tem muita qualidade, eu acho até que ele é mais jogador do que o Benítez, embora eles não tenham exatamente as mesmas características, mas tudo esbarra na questão financeira. Se o Vasco conseguir trazê-lo, vai ser muito interessante. Ele está encostado lá no Racing e pode acrescentar demais ao meio de campo do Vasco, que não tem, né, esses jogadores de criação. Um só também não vai adiantar. Dois já dá uma encorpada, é muito gringo, né? Tem o Guarim ainda, a gente tem que ver como é que vai ser essa formação, mas o Vasco precisa mesmo se reforçar para a temporada de 2020, porque senão vai ser o mesmo perrengue de 2019, brigar para não cair na Série A. E essa não pode ser a realidade do Vasco. O Botafogo continua em compasso de espera, hein, galera? Não jogou a toalha não, mas a situação do Yaya Touré não é nada fácil. Tá ali ainda tentando fazer um trabalho de convencimento, mas por enquanto não há novidades sobre a situação do Marfinense. A gente fica por aqui, pede para que você deixe o like, se for novo no canal, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva e dá aquela moral, ajuda a gente a compartilhar, bota lá nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, ajude a divulgar o canal do Penido. Até a próxima, galera!